Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje a gente vai falar sobre um tema que caiu na prova de delegado do Espírito Santo, na parte discursiva, e recentemente também foi cobrado na objetiva do Estado de Santa Catarina para delegado de polícia. O tema é a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Por que eu trouxe esse tema? Porque ele foi cobrado numa discursiva e também numa prova objetiva. Então, a gente vai abordar essa jurisprudência ali esquematizando, vendo os principais pontos, para que se cair em qualquer das fases a gente consiga responder a questão. Peço que se inscrevam aqui no canal, quem não for inscrito, ativa o sininho, dá o like nesse vídeo e comenta abaixo o que vocês acham, o que vocês estão querendo ver nos próximos vídeos que a gente vai trazer o conteúdo para vocês, tá bom? Então, vamos começar sobre essa temática da inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Então, na DPF 779, o STF decidiu o seguinte: legítima defesa da honra e princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Bom, essa ADPF, ela teve uma medida cautelar deferida, no julgamento do dia 13 de 3 de 2021. Mas a gente vai pormenorizar esse julgado. Então, o que aconteceu, no caso prático dessa DPF? Um partido político ingressou com a DPF para que fosse excluída da interpretação, então dar interpretação conforme a Constituição, para excluir da interpretação de legítima defesa, ou seja, uma excludente de licitude, a legítima defesa da honra. O que é essa legítima defesa da honra? Era uma tese, que até recentemente, até ali 2021, quando o STF disse que não poderia mais usar, era uma tese utilizada principalmente em casos de feminicídio, agressões a mulheres, entendendo que aquela mulher que praticasse um adultério, porque não existe mais o crime de adultério, mas aquela que fosse pega ali na infidelidade conjugal, o marido que se sentisse afetado, o cônjuge afetado na sua honra, poderia praticar o feminicídio e ter a sua ilicitude ali excluída com base na legítima defesa. Então, era uma tese que colocava a honra do homem acima da vida da mulher. Então, o partido político entrou com essa DPF para que fosse excluída qualquer interpretação que colocasse a legítima defesa da honra no campo da legítima defesa, assim impedindo que lá no tribunal do júri o autor do fato fosse absolvido por meio dessa tese. Então, vamos entender a interpretação conforme exigida ali, pedida pelo partido político. O artigo 23 coloca que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Então, a legítima defesa, ela está ali como uma excludente de licitude no segundo substrato, do conceito analítico de crime. Então, a gente tem no primeiro o fato típico, o antijurídico, que seria a parte da exclusão da ilicitude, e culpável. Então, se o agente tivesse praticado o crime em legítima defesa, ele não praticaria crime, o próprio código diz. E o que é a legítima defesa? O artigo 25 traz o conceito. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. O partido político pedia a interpretação conforme para excluir do campo da legítima defesa essa legítima defesa da honra. Não seria uma legítima defesa, uma atecnia nesse termo legítima defesa da honra, e pedir interpretação conforme para excluir esse entendimento também do artigo 65 do CPP, ali onde diz legítima defesa da honra não abarcaria, legítima defesa não abarcaria a legítima defesa da honra, tá? A tese era muito utilizada no tribunal do júri, porque lá a gente sabe que vigora a plenitude da defesa. Então, não são somente meios de defesa técnicos, jurídicos, que podem ser utilizados lá no plenário. Meios extrajurídicos, argumentos como esse, que não tem validade, eles não têm base no nosso ordenamento jurídico, podem ser utilizados para absolver o acusado até por meio do quesito genérico lá do tribunal do júri, que apesar de ter um rol lá de quesitos que devem ser formulados, existe um quesito que pergunta ao plenário se eles decidem absolver o réu.
E lá no tribunal do júri não é necessário fundamentação, né? Os jurados, eles, na sua íntima convicção, eles decidem se eles querem absolver ou não o acusado, né? Se o acusado é culpado ou inocente. Então, era muito utilizado no tribunal do júri em razão dessa plenitude da defesa. Então, em 2021, foi deferida uma medida cautelar para excluir realmente essa interpretação e ela foi reforçada, né? A DPF foi julgada em 2023, né? Reforçando ali tudo que foi dito nessa medida cautelar, que a gente vai ver quais foram as decisões. Eu trouxe um trechinho aqui do que foi decidido nessa DPF, né, pelo STF, que fala muito sobre essa realidade do Brasil de violência de gênero, né? Então, apesar da alcunha de legítima defesa, então lembre-se que essa tecnia da palavra é algo que deve ser pontuado quando a gente for falar sobre as respostas dessa questão, Instituto Técnico Jurídico amplamente amparado no direito brasileiro. A chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a recurso argumentativo retórico, odioso, desumano e cruel, utilizado pela defesa de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. Então, eu peço atenção a esse tema, porque é um tema muito em voga. A parte de Lei Maria da Penha é muito cobrado dentro dos concursos de delegado de polícia. Essa parte de constitucionalismo feminista, né, também em criminologia, é uma temática que está sendo abordada. Então, todas as decisões que versam sobre direitos de mulheres e principalmente de violência contra as mulheres são temáticas muito vistas ali nas provas de delegado. Então, essa decisão é uma ótima questão de prova, tá? Então, esse foi o tema, um trechinho ali do tema abordado nessa DPF que eu acho importante da gente ter em mente. E aqui eu esquematizei os pontos que a gente tem que lembrar ao responder uma questão, principalmente se for uma questão discursiva, a gente tem que lembrar na hora de responder e que foi pontuado pelo STF nessa DPF. Então, o primeiro ponto é essa atecnia da legítima defesa da honra, né? A legítima defesa, o próprio Instituto da Legítima Defesa, ele pressupõe uma agressão injusta, né? Atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, a pessoa tem que repelir de maneira moderada, né? E se a gente for ver essa parte da legítima defesa da honra, não existem esses requisitos, né? E foi o que eu falei antes, que você coloca a honra masculina acima da própria vida feminina. Então, não há nenhuma moderação, não há uma proporcionalidade nisso. Então, não poderia utilizar essa legítima defesa num momento ali como era utilizado, né? Nos casos de infidelidade conjugal, teria um excesso naquele uso, né? De praticar um feminicídio para proteger a honra. Então, é uma tecnia utilizar a legítima defesa, o Instituto da Legítima Defesa, nesses casos. E é por isso que foi dada interpretação conforme para excluir do artigo 23, inciso 2, e do artigo 25, essa legítima defesa da honra como se fosse uma legítima defesa. Por que eu estou reforçando isso da interpretação conforme? Isso foi o que foi perguntado na questão objetiva ali da prova de delegado de Santa Catarina. Qual era, né, qual foi o meio de interpretação, né, como que foi a técnica de decisão, qual foi a técnica de decisão utilizada pelo STF? E a técnica foi a interpretação conforme a Constituição, tá? Aí o próximo requisito ali, lembrar muito dos princípios. Sempre que uma decisão judicial trouxer os princípios constitucionais, objetivos da República, a gente tem que lembrar para colocar, né, na nossa discursiva, por exemplo. Porque vai ter no espelho, gente. Tem no espelho os princípios, os objetivos, então são coisas que a gente tem que lembrar de colocar. Então, essa tese, ela viola os princípios da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3. Também a dignidade da pessoa humana, direito humano, né? Também a gente pode correlacionar com a parte do direito internacional. Da proteção à vida, também, né? O artigo 5º versa sobre um direito fundamental à vida. E a igualdade de gênero também no artigo 5º. Então, os direitos fundamentais e um fundamento ali da República também. Bom, o terceiro ponto que eu quero pormenorizar também é que adotar essa tese, né, possibilitar a utilização dessa tese, ela reforça, ela perpetua a violência contra a mulher. A gente sabe que no nosso país tem uma
questão de vulnerabilidade da mulher, que o Estado ele tem que coibir ações que aumentem essa violência contra a mulher, e você deixar uma tese dessas vigorar, acaba levando a mais violência, né? Uma perpetuação da violência, possibilitando que aquele autor de um feminicídio seja livre, né? Saia livre, saia absolvido de uma condenação ali, que baseada num argumento que ele não é amparado no nosso ordenamento jurídico. Então, essa adoção da tese, isso foi retirado do STF ali, ela perpetua a violência contra a mulher e o feminicídio, contrariando os objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, ali acaba discriminando a mulher, violando o princípio da igualdade, como a gente viu ali também, né? Então, o quarto ponto é lembrar que o Estado ele tem o dever de assegurar a assistência da família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, é dever do Estado proibir a utilização dessa tese, que só reforça a violência. Então, além de criar mecanismos para proteger a mulher, ele também tem que impedir práticas que continuem violando, né, que os particulares ali continuem violando os direitos da mulher, ok? Lembrar, artigo 226, parágrafo 8º, né? Lá na parte da ordem social, dos direitos da família, tem essa questão sobre a proteção à mulher, a violência de gênero. O quinto, como eu falei, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição, aos artigos 23, inciso 2 e 25, caput do Código Penal, e ao artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Então, legítima defesa da honra não preenche os requisitos da legítima defesa, não é legítima defesa e não pode ser utilizada como tal. E aqui eu quero pontuar a vedação à utilização da tese. Então, além da interpretação conforme, o STF decidiu que é proibido usar, é vedado usar essa tese para absolver o acusado. E aqui eu trouxe o trechinho que é importante saber para a prova quais são as consequências, né? Então, o STF decidiu que é obstar a defesa, a acusação, a autoridade policial e ao juízo. Então, qualquer parte do processo, qualquer ali pessoa que atue no processo não pode usar a tese. Então, é ao juízo que utilizem direto ou indiretamente a tese da legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese, nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento, perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Então, se essa tese for sequer indiretamente mencionada, se induzir a tese, vai ser anulado o ato e o julgamento, tá? Não pode fazer menção sobre essa tese. Isso como eu havia falado, era muito observado porque essas decisões de absolvição, às vezes, fundamentavam aquele quesito genérico. Então, é vedado, não pode, nessas situações ali, o acusado ser absolvido nesse quesito genérico no tribunal do júri. E aqui eu coloquei, depois vocês deem uma lidinha, é tudo isso que eu havia mencionado ali, esquematizado nos parágrafos anteriores, tá? E eu sugiro a leitura dessa DPF. Ela é de extrema importância pelos motivos que havia falado, né? A questão da violência contra a mulher ser um tema muito abordado nos concursos de delegado de polícia. Lei Maria da Penha, sempre dar uma lidinha, fazer uma correlação com essa lei. E é isso, gente. Obrigada a todos, bons estudos, espero vocês na próxima aula. Até já!